Olá, boa noite. Papa entrega a bula A Esperança Não Engana e proclama o próximo Ano Santo. Solidariedade de Francisco ao povo do Rio Grande do Sul. Ajuda concreta é superior a R$500 mil. Resgates e organização de doações movimentam militares e voluntários. Caridade é fundamental, mas itens de doação devem estar em boas condições. Autoridades de saúde alertam para riscos de contaminação em áreas alagadas no Rio Grande do Sul. Nasce bebê mantido vivo por médicos na barriga da mãe que teve morte cerebral. Seguro DPVAT volta a ser cobrado a partir de 2025. No Dia Internacional da Educação Católica, a qualidade de ensino e os valores cristãos promovidos pelo Instituto Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. Iniciamos o Canção Nova Notícias com o espírito de solidariedade aos irmãos do Rio Grande do Sul. Além das orações do Papa, o povo gaúcho pode contar com a ajuda concreta de Francisco. O Santo Padre enviou à Anunciatura do Brasil valor superior a R$500 mil. O anúncio foi feito pelo arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, que foi informado através da Anunciatura Apostólica. Já o arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Brustolin, comentou a doação. Um gesto de profunda empatia, solidariedade e compromisso com nossos irmãos que passam tantas necessidades. É um sinal de grande paternidade e proximidade do Papa com as vítimas desse flagelo. O Papa Francisco enviou R$500 mil para o Rio Grande do Sul em auxílio aos desabrigados. O valor foi enviado por meio da Esmolaria Apostólica. A ajuda será repassada para o Regional Sul 3 da CNBB, que abrange todo o estado, para ajudar no que for possível. Essa ajuda que vem do Papa faz parte desse grande apoio que está sendo feito em todo o Brasil. Nós queremos agradecer aqui a todas as dioceses, paróquias, fiéis, pessoas de boa vontade, estão colaborando especialmente com o Regional Sul 3 da CNBB, o Regional do Rio Grande do Sul, que está fazendo uma grande campanha para que as 18 dioceses do Rio Grande do Sul possam ser beneficiadas naquilo que mais necessitam. O Papa já havia manifestado sua solidariedade no último domingo, no Regina Coeli, quando assegurou suas orações pela população gaúcha e agora manifesta de forma concreta sua proximidade. Seguimos com o nosso olhar para o Rio Grande do Sul. O repórter Tomás Guarez está na região metropolitana de Porto Alegre e traz informações da situação de algumas localidades atingidas pelas águas. Hoje estive na cidade de São Sebastião do Caí. Por lá, parte das águas já baixou e as imagens são chocantes. Em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, mais de 80% da cidade foi atingida pelas cheias dos rios. Ontem choveu por aqui, mas o impacto não foi tão grave como nas últimas semanas. A preocupação agora está em 3 pontos específicos. A baixa na doação de produtos em algumas localidades, seja de itens básicos de alimentação e até mesmo para limpeza. O perigo de assaltos e saques feitos por pessoas mal intencionadas a estabelecimentos e voluntários que estão socorrendo desabrigados. As chuvas previstas para os próximos dias. Em muitas cidades, os resgates continuam em andamento. Pedro tentava chegar a um local mais alto, mas a água começou a subir. Eu vou me sentar aqui no muro, que aqui é mais fácil de eu ser visto. Daí foi a hora que eu estava voltando que vocês passaram. Ele conta que teve medo e precisou manter a calma. Procurei ficar mais tranquilo. Não, calma, respira, falta pouco. Porque antes de eu ir para o lugar onde eu não tinha... onde me segurar e não tinha pé, eu já calculava, eu tenho que chegar naquele ponto. O trabalho de resgate feito pelos soldados se une a outros militares e voluntários nas bases do governo. Organizar doações, alimentos e roupas vindos de todo o país, resgatar a fragilizada dignidade de quem sofre com as águas. As autoridades ainda não conseguem dimensionar os prejuízos. Reforço a vocês que nos acompanham que doações são essenciais neste momento. Além dos produtos em geral, as doações em dinheiro
ajudam na compra do que é necessário para assistir as famílias desabrigadas. O QR Code está na tela. Aponte o celular ou anote a chave Pix que aparece para fazer o seu algo a mais para o Rio Grande do Sul, que chora lágrimas de quem não tem mais um lar para descansar e tocar a sua vida. Seguimos com nossa solidariedade ao povo gaúcho, porque muitas toneladas de doações estão sendo enviadas de várias partes do país para o Rio Grande do Sul. Vamos então à capital paulista, onde está Sidney Fernandes, que traz os detalhes para nós. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. E vamos dar destaque às boas ações em favor do Rio Grande do Sul. De norte a sul do país, donativos estão sendo enviados ao estado gaúcho. Mas na hora de realizar a caridade, é fundamental que os itens estejam em boas condições e separados para facilitar o processo de triagem. Água potável, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Esses donativos serão enviados para o Rio Grande do Sul. Toda essa organização só é possível graças ao trabalho dos voluntários, que atuam na triagem das doações que chegam aqui no depósito do Fundo Social de São Paulo. Nós estamos recebendo então os voluntários, para realizar a triagem, os serviços de embalagem, descarga e carregamento de caminhão também. Então é muito importante os voluntários aqui para nos auxiliarem. Yuri veio doar tempo para ajudar o próximo. Se a gente pudesse, a gente poderia estar lá, mas a gente ajuda da maneira que pode, à distância, e ajudar quem perdeu tudo, quem perdeu entes familiares, quem perdeu muito além dos bens materiais, assim. Para ser voluntário, basta comparecer ao depósito do Fundo Social de São Paulo. Desde o início da campanha, quase 80 toneladas de doações foram entregues em favor do povo gaúcho. Nós estamos procurando receber produtos lacrados, em bom estado de conservação e dentro da validade, principalmente. Até porque, assim, facilita nessa parte dos serviços de triagem, tudo para a gente poder encaminhar as doações para o Rio Grande do Sul. Vanessa mora em Itapetininga, no interior de São Paulo. Nem os 160 quilômetros de distância da capital paulista a impediram de ser voluntária. É se colocar no lugar do próximo. É o amor, é o carinho, é imaginar que podia ser um de nós. Como não consigo estar presente lá, eu vim no Fundo Social para colaborar com toda essa união de voluntários. E a gente fazendo um pouquinho, a gente se torna muito. As inundações no Rio Grande do Sul têm deixado autoridades de saúde em alerta, em razão do risco de transmissão de leptospirose, que se dá pelo contato com a urina de animais, principalmente roedores. Em meio à calamidade, médicos voluntários de várias partes do Brasil estão mobilizados em dar assistência aos pacientes. Cuidados com a alimentação, qualidade da água e sintomas de doenças, como hepatite A e leptospirose. Que é uma doença transmitida por uma bactéria que é eliminada pela urina dos ratos. Existem outros problemas de saúde que não são tão agudos, como, por exemplo, doenças transmitidas por parasitas ou bactérias mesmo. O volume de água vai aumentar a multiplicação dos mosquitos e também vai aumentar o número de casos de dengue na região. Para conter as doenças, a Secretaria de Saúde local tem intensificado a vacinação e os atendimentos. Voluntários, como os grupos da Sociedade Brasileira de Dermatologia, também ajudam nos primeiros socorros. Alguns abrigos estão tendo surtos de escabiose, que é a conhecida sarna, pediculose, piolho. Centenas de médicos dermatologistas que estão indo aos abrigos e aos locais de recebimento das pessoas atingidas, também aos hospitais, muitos hospitais alagados. Nesse cenário preocupante também mora a solidariedade. Um exemplo é essa página na rede social, que relaciona pacientes que precisam de atendimento no Rio Grande do Sul a profissionais de saúde de várias partes do Brasil. A ideia é da médica Renata. A moradora de Santa Catarina decidiu criar uma página para reunir os profissionais de saúde dispostos a ajudar os gaúchos em consultas à distância. Em menos de uma semana, 2.000 pessoas se voluntariaram.
acabou tendo um alcance bem maior do que eu imaginava, na verdade. Uma pessoa que estava pedindo ajuda para uma outra pessoa que estava lá com várias crianças e estava precisando de pediatras. Em 3 minutos ela mandou mensagem e falou que já entraram muitos pediatras em contato. Michele é psiquiatra e mora no interior de São Paulo. Quando viu o anúncio da página, logo quis fazer parte dessa corrente do bem. No primeiro atendimento eu realmente me emocionei. Eu acho que o ponto que pega é a empatia, né? Você ter empatia pelo próximo. Se cada um de nós fizer um pouquinho, a ação e a oração, com certeza a gente vai conseguir trazer mais conforto para eles. Por hoje é só. Amanhã voltaremos com mais notícias aqui de São Paulo. Boa noite a todos e agora vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. O destaque continua sendo a região sul do Brasil. Devido à frente fria, a expectativa é da quebra do bloqueio atmosférico nos próximos dias. O fenômeno é o responsável pela onda de calor que eleva as temperaturas no sudeste e no centro-oeste e um dos motivos das chuvas constantes no Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, no fim de semana, os volumes de chuva podem passar de 100 milímetros, atingindo principalmente o centro-oeste e o leste gaúcho. Nesta sexta-feira, no litoral paranaense, em todo o estado de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, as pancadas podem começar a qualquer momento do dia. Em todo o centro-sul gaúcho, não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 10 e 20 graus em Pelotas. Tempo firme, calor e ar seco predominam na maior parte da região sudeste e no centro-oeste do Brasil, onde os termômetros variam entre 27 e 38 graus em Cuiabá. A chance de chuva no norte, entre o Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, além do litoral do Maranhão, de Pernambuco, Alagoas e de Sergipe. O nível da água do rio Guaíba ou do Lago Guaíba caiu 10 centímetros nas 24 horas entre a manhã de quarta e a desta quinta-feira. Vamos saber mais então com Emerson Tersegni. Embora haja o registro de queda, o nível do Guaíba ainda se encontra acima da cota de inundação, que é de 3 metros. Esta cota, quando alcançada e superada, provoca enchentes e outros danos. Até o início da tarde de hoje, segundo informações da Agência Nacional de Águas, a altura do Guaíba estava em 4 metros e 93 centímetros, ante 5 metros e 14 registrados ontem. Esse é o menor nível desde 4 de maio, mas as ruas e avenidas de Porto Alegre ainda seguem alagadas. Enquanto o nível do Guaíba tem caído, o da Lagoa dos Patos tem aumentado. A região onde estão localizadas as cidades de Pelotas e Rio Grande tem previsão de chuva para os próximos dias. São mais de 400 cidades gaúchas afetadas, milhares de desabrigados e desalojados. Eu conversei mais cedo com o capitão Farina, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que foi encaminhado para atuar no Rio Grande do Sul a respeito das necessidades do povo neste momento difícil. Vamos acompanhar. Em relação às necessidades principais das pessoas que estão aqui no Rio Grande do Sul, está relacionada a produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e agora que o tempo está caindo, cobertores são fundamentais. Para doar, o canal importante é através do depósito do Fundo Social, basta levar as suas doações até lá. O endereço ele pode ser encontrado através das mídias sociais da Defesa Civil, no @DefesaCivilSP. É um momento que nós temos que nos solidarizar com os nossos irmãos gaúchos, levando uma mensagem de fé e esperança ao ajudarmos eles com isso. O Regional Sul 3 da CNBB está com uma campanha aberta para receber doações. Elas alcançarão diretamente os assistidos das dioceses e arquidioceses do Rio Grande do Sul. A chave Pix está disponível no Instagram, @CNBBSul3. Emerson Tersegni para o Canção Nova Notícias. Olha, o Rio Grande do Sul, como o Brasil todo está vendo, vive o maior desastre ambiental da história. Além da triste realidade de pessoas desaparecidas, de gente que perdeu a vida e famílias desabrigadas, a economia do estado sofre impactos que podem refletir em todo o Brasil, especialmente em relação ao cultivo do arroz. Vamos a Brasília, então, saber mais com Camila Castro. Camila, boa noite.
Olá, Reinaldo, muito boa noite para você e a todos que acompanham a TV Canção Nova. As inundações em cidades do Rio Grande do Sul provocaram uma tragédia humanitária cujos prejuízos são incalculáveis. Além das perdas humanas e materiais, o desastre ambiental pode trazer consequências para a economia nacional. As doações que chegam de todos os cantos e as ações governamentais podem minimizar os danos. Um levantamento atualizado pela Confederação Nacional dos Municípios aponta as perdas provocadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul em 4 bilhões e 600 milhões de reais. Quase 80% das cidades do estado foram afetadas e podem chegar a 100 mil o número de imóveis danificados pela água. As chuvas também podem gerar impactos na produção de alimentos no Brasil. O estado é o principal produtor de arroz e sustenta cerca de 70% da produção nacional do produto. As perdas com as enchentes podem chegar a cerca de 10% da safra. Para evitar desabastecimento e alta nos preços, o governo planeja importar o produto. Já está sendo preparada uma medida provisória, autorizando a Conab a fazer compra na ordem de 1 milhão de toneladas, mas deixei isso muito claro com os produtores hoje, com os sindicatos, com a Federação da Agricultura. Não é concorrer. As variações climáticas na região já provocam dificuldades na economia do estado desde 2020. Em 2021 e 2022, a seca colocou mais de 200 cidades gaúchas em estado de emergência. É um grande impacto e vamos sentir isso nos próximos dias na nossa economia como um todo, em todos os estados do país. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas no Sul, o Brasil se viu tomado por um sentimento de solidariedade e esperança. Instituições, empresas, governos e famílias inteiras se mobilizaram para arrecadar recursos para o Rio Grande do Sul. Na catequese desta semana, o Papa Francisco recordou a necessidade de cultivarmos o bem por meio da virtude da esperança. A esperança com a paciência. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para criar novas diretrizes no transporte de animais em aviões. O texto determina uma série de ações que devem ser adotadas pelas empresas, como o rastreamento do animal, a disponibilização de veterinários e o transporte dentro da cabine de passageiros. O texto será votado no Senado Federal e determina que as empresas aéreas permitam o transporte dos animais domésticos no mesmo espaço dos passageiros. A companhia pode se negar a realizar o embarque nos casos de riscos à saúde do animal, à segurança do voo e às dificuldades operacionais. As empresas também ficariam obrigadas a oferecer um serviço de rastreamento de cães e gatos embarcados. A responsabilidade do acompanhamento do trajeto pode ser do dono ou de um responsável. Os aeroportos com mais de 600 mil passageiros transportados durante o ano devem contratar um veterinário para acompanhar o processo de embarque e desembarque. O projeto foi chamado de Lei Joca, em referência ao cão morto durante uma viagem entre São Paulo e Fortaleza. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. E o Senado aprovou o projeto que determina a volta da cobrança do seguro para cobrir indenizações a vítimas de acidentes de trânsito, o antigo DPVAT. A proposta segue para a sanção presidencial. O projeto foi aprovado por 41 votos favoráveis e 28 contrários. Não houve nenhuma abstenção. A proposta, que já passou pela Câmara dos Deputados, depende da sanção do presidente Lula para virar lei. A partir do ano que vem, os donos de carros e motos devem arcar com uma taxa de até R$ 60 referente às indenizações por acidentes. O pagamento será feito anualmente e a Caixa Econômica Federal será responsável pelas indenizações. O dinheiro também será usado no reembolso de despesas com tratamento médico, fisioterapia e próteses, caso esses serviços não estiverem disponíveis na rede pública do município. O seguro ainda cobrirá despesas
despesas funerárias e reabilitação profissional de pessoas com invalidez. Não poderá receber auxílio quem já for assistido por seguro privado e plano de saúde. O motorista que não pagar o seguro obrigatório estará sujeito a multa por infração grave. O licenciamento do veículo só será liberado a partir do pagamento do seguro, assim como a transferência de proprietário e a baixa do registro do carro. A solenidade da Ascensão do Senhor foi celebrada hoje no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Membros da comunidade franciscana da Custódia da Terra Santa e da igreja local participaram das cerimônias no lugar que, segundo a tradição, Jesus subiu aos céus, onde está à direita do Pai. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Assim como vocês o viram subir ao céu, assim o Senhor virá. Desta forma, São Lucas narra o episódio da Ascensão do Senhor. Mesmo que o evangelista Lucas não diga qual foi o lugar preciso, indica a direção do Monte das Oliveiras, e a tradição fixou ali o lugar. Também a nossa presença em Jerusalém sinaliza este colocar os pés por onde o Cristo passou. E aqui, possivelmente, foi o último lugar e, por isso, tem uma importância particular. A tradição fixou também um outro elemento material para recordar a ascensão do Senhor, que é esta pedra, aqui venerada, porque contém a marca do pé direito de Jesus. E aqui, com essa visão para Jerusalém, se encontra o Monte da Ascensão. Hoje a propriedade pertence aos muçulmanos, que permitem aos cristãos de celebrarem suas festas segundo o calendário litúrgico. Para o rito latino organizado pelos franciscanos da Custódia, as celebrações iniciam a partir da tarde de quarta-feira, com a entrada solene do vigário da Custódia da Terra Santa, Frei Ibrahim Faltas. Depois segue a recitação das primeiras vésperas e, em seguida, a procissão ao redor da ermida com a recitação da ladainha de Todos os Santos. Durante toda a noite, as comunidades cristãs celebram a Santa Missa até a manhã da quinta-feira, onde a comemoração se encerra com a missa solene. E neste santo lugar onde estes homens da Galileia viram o Cristo que subiu aos céus, o mandato, ide fazer discípulos a todas as nações, diz o Senhor. Eis que estou sempre convosco até o fim do mundo. Evangelizar pelos meios de comunicação é a missão da Canção Nova e se cumpre há mais de 30 anos, graças à contribuição de sócios evangelizadores e amigos da família Canção Nova. Uma delas é a dona Elizabeth, de Belo Horizonte, que nunca teve festa de aniversário, mas queria comemorar os 75 anos, data marcada por alegria e solidariedade. O que você gostaria de ganhar de aniversário? Dona Elizabeth fez desta data especial um momento para ajudar o próximo. Como presente de 75 anos, pediu doações para a Canção Nova. A gente tem as bênçãos já de Deus, então a gente quer reverter isso para as pessoas, né? E que mais pessoas conheçam, né, a Canção Nova e possam, né, se alimentar do que a Canção Nova dá para a gente. Ela sempre gostou realmente muito da Canção Nova, então quando ela decidiu fazer isso, abrir mão de uma coisa legal que ela poderia estar recebendo para compensar outras pessoas, né? Eu achei muito bonito da parte dela. Uma história de carinho com mais de 30 anos. A primeira vez na sede da comunidade em Cachoeira Paulista foi durante uma visita ao filho Hermínio, morador de São José dos Campos. Era igual um circo, né? Aquela arquibancada. Para mim, o que ficou foi aquela imagem, né, da arquibancada. O professor Felipe Aquino estava pregando. Graça que a família de Dona Elizabeth já bebia através do sistema Canção Nova de comunicação. Meu pai, minha mãe, minha irmã moravam comigo. E minha mãe, o almoço era 11 horas. Então, a gente assistia O Amor Vencerá. Todo dia na hora do almoço. E na hora, 6 horas, jantava. O terço era o Padre Paulinho. Um coração generoso. Gestos como o de Dona Elizabeth ajudam na missão da Canção Nova, levar evangelização a milhares de lares em todo o mundo. É minha companheira, né? Quando eu tô lá na minha filha, é o terço, são os acampamentos, né? O show. Então eu
jornal. Ela faz tudo vendo a Canção Nova. Ela tá fazendo almoço, ela tá vendo a Canção Nova. Ela tá no quarto dela, ela tá vendo a Canção Nova. O amor de Deus está ali, né? Em todos os programas, né? E ele nos fortalece. Ele que nos dá vontade de continuar, né? É na doença, é na provação. O Papa Francisco presidiu hoje na Basílica de São Pedro a entrega e a leitura da bula de indicação do Jubileu 2025. A esperança não engana, não decepciona. O Santo Padre presidiu também as segundas vésperas da solenidade da Ascensão do Senhor. A entrega da bula de convocação do Jubileu aconteceu diante da Porta Santa da Basílica de São Pedro. Alla presenza della Chiesa Pellegrina in Roma. Na presença da Igreja Peregrina em Roma, entrego a bula de convocação do Jubileu do ano de 2025. Em seguida, Dom Leonardo Sapienza, regente da Prefeitura da Casa Pontifícia, leu trechos do documento do Santo Padre. La speranza è anche il messaggio centrale del prossimo Giubileo. A esperança é o tema central do Jubileu. Penso nos peregrinos de esperança que vão chegar a Roma e naqueles que não poderão vir à cidade dos apóstolos, Pedro e Paulo, mas vão celebrar nas igrejas particulares. Na carta, o Papa destaca que o novo Jubileu deve oferecer a experiência viva do amor de Deus que desperta a esperança de salvação em Cristo. Francisco escreve também que o período orientará o caminho para outra data importante, os 2000 anos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, celebrado em 2033. Stabilisco che la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Estabeleço que a Porta Santa da Basílica do Vaticano seja aberta em 24 de dezembro de 2024, iniciando assim o Jubileu Ordinário. No domingo seguinte, 29 de dezembro, abrirei a Porta Santa da Catedral de São João de Latrão. Em 1º de janeiro de 2025, solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, a porta da Basílica Papal de Santa Maria Maior. Francisco pede que os bispos presidam a missa de abertura do ano jubilar no dia 29 de novembro deste ano. A Eucaristia celebrada nas catedrais e corcatedrais deve seguir o rito preparado para a ocasião. No texto, o pontífice ainda pede sinais de esperança no mundo. Il primo segno di speranza si traduca in pace per il mondo. O primeiro sinal de esperança se traduz em paz para o mundo, imerso na tragédia da guerra. Ao citar as pessoas privadas de liberdade, o Papa expressou um desejo. Io stesso desidero aprire una porta santa in un carcere. Eu gostaria de abrir uma porta santa em uma prisão para que eles possam olhar o futuro com esperança e renovado compromisso de vida. O Papa também lembrou dos jovens, doentes, migrantes e dos pobres. Non dimentichiamo. Não esqueçamos, os pobres são quase sempre as vítimas e não os culpados. A procissão de entrada para as segundas vésperas da solenidade da Ascensão do Senhor ocorreu ao som do coro da Capela Sistina. Em sua homilia, o Papa afirmou que a Ascensão representa o cumprimento da missão de Jesus, vir até nós para nos fazer subir ao Pai. E ao final rezou: Il Signore risorto e asceso al cielo. Que o Senhor ressuscitado e elevado ao céu nos dê a graça de redescobrir, anunciar e construir a esperança. Di costruire la speranza. E neste 9 de maio é celebrado o Dia Internacional da Educação Católica. A data, instituída em 2002 pela Organização Internacional que trata deste tema, colhe os frutos também no Brasil. Um exemplo concreto da qualidade de ensino, sem deixar de lado os valores cristãos, é o Instituto Canção Nova no interior paulista. Educação atrativa, arte que envolve ensino e santidade. Realidade desafiadora, totalmente possível. Fermento para uma nova sociedade. Na prática, é não desanimar daquela pessoa que Deus coloca na nossa escola, para a formação, porque essa formação é do homem na sua integralidade. No Dia Internacional da Educação Católica, ao alcance dos olhos está o Instituto Canção Nova, obra de Deus idealizada por Monsenhor Jonas, tudo pelos adolescentes e jovens. E ao mesmo tempo receber deles, né? Porque nós também aprendemos muito nos atendimentos, acompanhando cada um deles aqui. Ambiente de fraternidade e paz em unidade com a Associação Nacional de Educação Católica. 900 cidades do Brasil, incluindo Cachoeira Paulista, contam com a presença de escolas e faculdades confessionais. E a gente está vendo que no mundo, hoje em dia, isso está difícil, por conta das ideologias, né?
entre outras coisas. Então, para mim, na verdade, é uma benção. Alunos de escolas católicas, segundo a ANEC, tiraram notas de redação do Enem quase 20% maiores, na média, no comparativo com outras instituições públicas e privadas. Conhecimento alinhado aos valores éticos e espirituais, na formação de homens novos para o mundo novo. Os atendimentos de confissão, os atendimentos de direção espiritual, a Santa Missa diária, tudo isso eu acredito que contribua também para esse crescimento dos jovens. Então, tudo isso está sendo responsável por esse crescimento também dos jovens. Jovens que sabem em quem depositar a confiança. Investir tempo na razão da existência para toda essa juventude é acreditar em um futuro melhor a partir do presente. É o meu desejo, além aqui de Jesus Eucarístico, estar aqui, sempre pedindo a Ele os passos certos a tomar, né? Quero fazer o vestibular, quero fazer os meus sonhos, mas sempre voltados, pautados para a vontade dEle. Em Aracaju, o nascimento de um bebê chama a atenção. Após uma mulher grávida ter a morte cerebral constatada em pouco menos de uma semana, os médicos mantiveram o bebê vivo na barriga da mãe até chegar a hora do parto, que aconteceu na noite de ontem. A paciente deu entrada na unidade no dia 17 de abril após uma lesão grave na cabeça por arma de fogo. Em menos de uma semana, teve morte encefálica. Ela estava no 5º mês de gestação, com 22 semanas. 2 desafios muito grandes. O primeiro era manter a gestação até que ela tivesse uma idade gestacional que permitisse um parto com maior viabilidade. E o segundo desafio seria manter os órgãos da mãe viáveis para doação. O transporte foi muito delicado, o SAMU se mobilizou para fazer esse transporte até a maternidade Nossa Senhora de Lourdes e ontem, por volta de 8h30, foi realizado o parto. A criança nasceu com mais de 600 gramas, ainda prematura. É uma menina. O caso é considerado raro pela medicina tanto no Brasil quanto no mundo. De acordo com o levantamento da equipe médica, só existem 5 casos relatados no Brasil. Realmente um feito inédito aqui no estado e muito raro para toda a medicina. Com a autorização da família, alguns órgãos da paciente também foram para doação. A mãe também doou o fígado, os rins e as córneas, né, também beneficiando outras pessoas. Que esse bebê consiga suportar, né, essa prematuridade extrema. O nascimento, apesar da gravidade, o nascimento tranquilo e também a doação de órgãos imediatamente após o parto. Saúde para bebê. Olha, assista a seguir a transmissão da Santa Missa, direto de Brasília. Às 9 horas tem Escola da Fé. E às 10, além da notícia com Ronaldo da Silva e o tema, o impacto avassalador da inteligência artificial. Nos vemos novamente amanhã. Boa noite. Paz para você.